Que alô, alô, vibradores, está começando mais um VibradaCast. Eu sou o Caissara e China, leva eu. Aqui é o 86, os chineses compraram o Dibrada e agora é Diblada Shandong. Aqui é o Aguiar e aqui no Brasil a porcada ficou com o futebol chinês, viu, João? Esse Aguiar com as piores entradas desde sempre do programa. Ele tem um objetivo, né? Estragar as entradas. Ô Aguiar, me fala qual que é o preço que a China precisa te pagar pra você sumir do Dibrada. Ah, nada que um milhãozinho não resolve. Um milhãozinho só se for de espiga, né? Não, 1 milhão de euro ainda eu quero. É, pessoal, essa semana vamos falar do futebol chinês, mais precisamente do mercado chinês que varreu o futebol brasileiro, levou algumas das principais estrelas, levou também alguns jogadores internacionais. A gente vai estar conversando sobre isso, vai estar tentando entender como o mercado chinês veio aqui e fez terror e tudo mais sobre essas contratações que, digamos, esquisitas. Alguns jogadores que optam em ganhar muito dinheiro e jogar um futebol de qualidade técnica inferior. Aguiar, você acha que você conseguiria jogar no futebol chinês? Você acha que você tem habilidade para isso? Vocês conhecem meu futebol. Se aqui no Brasil já me destacava, imagina na China. Sério. Eu acho que lá eu estaria assim a nível de Neymar. Mas... Qual time você jogaria lá? Ah, meu, eu não sei falar o nome dos times. Algum time é alvinegro pra ficar igual o Santos, tá bom assim? 86, você que é um degustador aí de diversos pratos da culinária brasileira aí, o que te faria trocar o churrasco, a pizza, todas essas comidas tradicionais do Brasil por um delicioso hot dog no sentido literal? Caissara, eu sem preconceito algum, se eu tivesse passando por Xangai, por Pequim, com certeza eu comeria a carne de cachorro. Eu acho que essa é uma questão cultural, né? A gente aqui come carne de boi, carne de vaca, frango, e lá na China os caras comem cachorro, e eu experimentaria. Não vou dizer que eu me tornaria um adepto dessa alimentação, mas eu não tenho problema nenhum não. Eu experimentaria sim. Até porque eu, o Caissara, o Aguiar, a gente que é de família humilde, a gente já foi muito lá no centro e a gente tá ligado com aquele churrasquinho de R$1 ali com suco grátis. Não deve ser churrasquinho de boi, deve ter um filé miau ali, né, Aguiar? O que você acha disso? O Aguiar já foi office boy, eu tô ligado que ele já comeu muito filé miau. Não só filé miau, como já comi muito churrasco, aquele churrasco grego. Churrasco grego. Você, jovem, que quer começar a namorar, não fala pra levar a mulher no cinema, McDonald's, nada disso. Fala, ó, nós vamos comer num lugar pra eu saber se você é humilde. Se ela for com você, você pode casar, porque ela vai estar com você em todos os momentos. Se a menina comer o churrasco grego, aquele churrasco grego onde o cara tem a gavetinha do vinagrete e da moeda só separada por um papelão. Papelão. Tem aquele pano carapé, que é o pano que limpa a cara, limpa o pé. Tem aquele balde ali, o balde que você torce o pano de chão, e é o balde que você pega a água para fazer o suco que não tem sabor. É o suco azul, o suco rosa, o suco vermelho, ou o suco com a água da chuva. Se a mulher for com você nesse lugar e não reclamar, cara, casa com essa mulher. Agora o conselho pra mulher: se o cara te convidar, corre, né? Corre, que esse é um fudido sem precedente. Aguiar e Caissara, essa semana a gente recebeu muitos e-mails aí falando do carnaval, falando da folia, elogiando o nosso programa, que falou que o Aguiar manja tudo de carnaval. Olha, Aguiar, você foi muito comentado, você foi um dos caras que todo mundo te parabenizou no e-mail, mas eu separei um aqui em especial, Aguiar.
Certo. Agora eu vou pedir música de sedução na edição, por favor. A Mariana. Cena do Cine Band Privé. Bons tempos. Era um controle na mão. Eram 2 controles, um em cada mão. E ficar com o cu na mão, com medo da mãe aparecer. Mas segundo o Caissara, esperava o carnaval, lembra que ele falou no programa passado? Carnaval é só um final de semana por ano, né? Ficar com empedrado. Que é isso? É um programa de criança, mano. Mas voltando ao assunto, a Mariana, São Paulo, capital, 22 anos. Certo. Ela se descreve como sendo uma morena dos olhos verdes. Certo. Ela ouviu o nosso programa. É Certo. passista de uma escola de samba aqui em São Paulo, que ela não vai citar o nome. Ela não quis identificar a escola. Mas ela falou que não sabe como você tem tanto conhecimento carnavalesco. Ela não conseguia entender como uma pessoa tão distinta como você, torcedor dos tinha esse gabarito sobre o carnaval. E ela perguntou se você dá aulas particulares a respeito do carnaval e se ela pode pagar da maneira que ela achar melhor. Mariana, tem um e-mail aí do Dibrada, é só marcar o contato. Mas se eu fosse você, eu pedia a foto do documento antes, porque tá... Você tá de sacanagem, cara. Porque é bom garantir. Ô Aguiar, então pode encaminhar o e-mail para você? Com foto. Com foto. Isso é sinal, ao contrário do podcast do Palavrão, que o Aguiar não está gravando com a esposa dele aí por perto. Eu tô com a esposa e a filha do lado. Tá com a esposa e com a filha aí do lado? É. Ah, então é que eu acho que a sua esposa já descobriu que você gosta do armário. Mas a questão é profissional. Profissional, tá certo. E agora o Aguiar foi promovido, né, Caissara? Agora ele tá lendo e-mail também. O Aguiar tá quase gente. Então, o e-mail aqui que eu peguei é do José Abreu da Costa, de Porto Alegre. E ele pergunta o seguinte: em que ala o Caissara desfila numa escola de samba? É pra você a pergunta, Caissara. Na aula da minha cama. Eu não desfilo, não assisto e nem gosto de carnaval. Eu só, assim, independente do cara ser do Rio Grande do Sul, ele só queria saber se você desfilava. Não, eu respondi, não desfilo. O Caissara falou que não desfila, não vai, mas se o cara quiser mandar fotos também com o documento, ele aceita. Não, negativo. Só retomando algumas coisas aí, a promoção tomando na caneca, o link vai estar embaixo, a gente não vai falar de novo toda a promoção, quem escutou os programas passados sabe da promoção, o link está embaixo, a descrição da promoção também vai estar lá na postagem no Facebook, então acessa aí para você ganhar, cara, um baralho, um cachecol e uma caneca do seu time personalizada do Dibrada. E o Caissara tem um recado e o Aguiar também tem um recado. Aos Dibradores Santista, fica o convite para acompanhar o meu podcast, o Caissara Show, que eu tô publicando lá no próprio site do Dibrada, no www.dibrada.com.br, e tem o feed separado, você pode estar adicionando o meu feed e já tá acompanhando. É um programa totalmente dedicado ao Santos, então ao interesse eu acredito que seja mais o Santista, mas se algum outro torcedor quiser acompanhar a notícia da concorrência, fica à vontade lá. No site do Dibrada, toda segunda-feira vai ter um Caissara Show novo pra galera santista. E aí, galera, aqui é o Aguiar. Primeiro, dar os parabéns aí pro podcast do Caissara, tá show de bola. Pra mim, pra mim, não só escutei, como foi muito bom. E diga de passagem, eu acho que o Caissara é o futuro Raul Gil. Nossa. Eu fico alegre ou triste agora. Ah, que isso, Raul Nesse Gil. momento eu Raul queria Gil, dizer que o podcast está cancelado. Não vai ter mais nenhum. Até porque vindo do Aguiar é uma previsão, né, mano? É verdade, é verdade. Mas tá muito bom o podcast lá do Caissara Show. Parabéns. E aproveitando aí, né, falar do Wikifoot, né, o www.wikifoot.com.br, famoso internet com futebol, um site que já tá aí 8 anos aí na internet, né? Isso,
O Caiçara e 86. Pelas nossas contas, sim, né? Tá de cara nova, hospedagem nova. E é o único site que tem destaque para a Juventus de São Paulo, certo? 15 Piracicaba e outros times que você não vai encontrar em outros sites. E Salgueiro. O Salgueiro, o Salgueiro, por exemplo, o site oficial do Salgueiro, na camisa deles é o wikifute.com/Salgueiro. Isso mesmo, tá vendo? E o Salgueiro, que, ó, olha, eu tava esquecendo logo do Salgueiro, hein, em 86, como pode? Então, mais um site com uma cara nova, né, uma roupagem nova. Então, Caiçara 86, aproveitando aí a promoção da caneca, eu queria dar um presentinho por parte do Wikifood. Posso incluir na promoção ou não? Claro. Evidente. Sim, claro. Certo, então vamos fazer uma camiseta personalizada com o logo do Dibrada, o logo do Wikifood e, claro, do time que o ganhador escolher, né? E também vai no kit aí, que vocês acham bacana, vocês permitem? Como que funciona? Tá, se o frete ficar mais caro, você que paga. Não saindo do nosso bolso, Aguiar, você pode dar até a sua avó. O que é isso? Então tá certo, tá certo. Money no bolso, é tudo que eu quero. Money no bolso, saúde e sucesso. Money no bolso. Vibradores, estamos de volta para falar do programa que vai tentar entender o que aconteceu com o mercado de futebol, o que aconteceu com a China que veio aqui e rapelou os jogadores brasileiros. O que a China fez, o Aguiar e 86? Ela chutou a bunda do futebol brasileiro, porque ela nos 2 últimos campeonatos ela veio aqui e buscou simplesmente os melhores jogadores do campeonato. Porque a gente, esse ano, o Corinthians foi campeão e os destaques do campeonato foram Renato Augusto e Jadson. A China levou os 2. No ano anterior tinha sido Ricardo Goulart e Everton Ribeiro. A China, na verdade, o Ricardo Goulart foi para a China e o Everton Ribeiro foi para algum time da Emirados Árabes. Mas levou o Ricardo Goulart. E esse ano veio aqui e levou mais uma porrada de jogador. Levou o Giovânio, levou o Gil do Corinthians, zagueiro que vinha sendo convocado para a seleção brasileira. Levou também jogadores internacionais, cara. Levou o Ramires por uma bagatela de 28 milhões de euros. Levou o jogador mais caro da janela de todo o mundo. Não foi só do mercado asiático. Foi a maior transferência do futebol, foi a contratação do Alex Teixeira, que estava no Shakhtar Donetsk. Chegou a ser especulado no Liverpool, mas acabou fechando por uma bagatela de 50 milhões de euros. Eu nem sei quanto dá em real isso aí. O euro deve estar o quê? Uns 6, 7 reais. Dá uma fortuna. E a China veio aqui e leva como se estivesse escolhendo fruta assim na feira, né? Pastel de frango na Quanto tá esse aí? 10 milhões de euros. Me vê 2, por favor. Sem cebola. E o mais impressionante ainda é que o Jadson, o Giovânio e o Luiz Fabiano, que eram jogadores de primeira linha no futebol brasileiro aqui, jogavam em time grande, foram disputar a segunda divisão do futebol chinês no time do nosso professor Lucha. E o futebol chinês está aí, fazendo o que quer com os jogadores, rasgando dinheiro, levando jogadores por salário de 2, 3 bilhões. Vai dizer que quem não iria por um salário de 2, 3 bilhões? Caiçara, na década de 80, quem teve esse boom econômico e começou a comprar muito foi o Japão, né? Na década de 80 e 90, levaram o Alcindo, o Zico, alguns jogadores. Isso, muitos jogadores foram na década de 80 e 90. Também teve a Espanha, né? Na época, no final ali dos anos 90 ali, que teve até a transferência do Denilson, que na época foi a transação mais cara do mundo. A gente teve recentemente os Emirados Árabes, né? Que teve também, tava levando muito jogador. E agora é a vez da China, né, cara? Só que a China tem algo que deixa isso mais evidente, que ela, como o Caiçara citou numa conversa em off aqui, que é a segunda economia do mundo, é o país que mais tem população no mundo. A densidade demográfica da China é gigante. Para fazer uma comparação, a China tem 1 bilhão e 600 milhões de pessoas, o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Se você tirar o bilhão da China, eles têm 3 vezes mais habitantes que o Brasil. Então, tem chinês, se 1% dos chineses
virarem turistas, vai ter chinês até na sua casa, Guia. Então, Verdade. essa economia da China, ela tá mostrando que vai ser uma concorrência para os países europeus e também para os Estados Unidos, e isso vai ser no futebol também, né? É engraçado que até pouco tempo a gente estava vendo o futebol americano, né? O futebol americano, a MLS, né? Entrando em evidência também, comprando alguns jogadores, mas parece que não vai chegar nem perto do que é o futebol chinês. E os caras estão vindo com tudo. Acho que eles vão comprar tudo mesmo, hein? Se quiser comprar nosso podcast também, é só negociar. Então, no caso dos Estados Unidos, eles nunca apostaram no futebol de verdade. Os Estados Unidos tem muitos esportes fortes. O principal é o futebol americano de verdade, que eles chamam, o nosso futebol eles chamam de soccer, né? Então o futebol jogado com as mãos, eles tratam como esporte número 1, ainda tem basquete, tem o hockey, tem o beisebol. Os Estados Unidos está muito abastecido de esporte de primeira linha. O soccer, ele é mais... Ele ainda não chegou com a força que se esperava, né? Em 94, após a Copa do Mundo, muita gente apostava que os Estados Unidos ia virar uma potência, mas até hoje não aconteceu. No caso da China, a China, para levar esses jogadores, ela precisa fazer propostas desse nível, porque se você oferecer um salário bom, você não consegue levar esses jogadores. Por exemplo, o jogador que ganha seus, vamos falar em valores, mas sei lá, ganha 1.000 unidades monetárias no Brasil. Esse cara não vai sair do Brasil para jogar na China para ganhar, sei lá, 1.100, 1.200 unidades monetárias. Ele vai querer, no mínimo, dobrar essa quantia, no mínimo. E a China tem feito isso, cara. A China, dizem que 5 vezes o que o Giovani ganhava, por exemplo. O Renato Augusto também foi em torno de, sei lá, 4, 5 vezes o que ele ganhava. E é a forma que eles têm de atrair esses jogadores. E aí fica a nossa discussão aqui. O valor é suficiente para você jogar, trocar sua carreira praticamente por dinheiro? Vocês entendem essa atitude dos jogadores ou cada caso é caso? Tem que averiguar direitinho, depende do jogador. Então, eu acho que cada caso é um caso. Por exemplo, o Giovani talvez poderia ter ficado igual o Lucas Lima aqui no Brasil, para ver se não recebia uma proposta de um time de ponta na Europa. Porque ele tem idade ainda para mostrar muito o futebol dele. Já o caso do Renato Augusto, Jadson e outros aí com a idade mais avançada, o próprio Gil, era hora de ganhar dinheiro, né? Então acho que a proposta para eles não tinha como recusar. O Ralf, que nunca tinha ido pro exterior, também acho que não tinha como recusar a proposta. Já o Giovani, eu acho que deu uma vacilada, assim. Eu tô comparando isso pelo seguinte, né? Porque eu acho que o Giovani tinha futebol aí pra estar num Chelsea, talvez aí até no Real Madrid, sei lá. O Giovani tá jogando muito bem. Acho que ele tinha muita chance ainda de jogar no time de ponta da Europa. Bom, eu vou discordar do Aguiar só pra não fugir do script, né? A gente tem um contrato aqui que eu sempre tenho que discordar do Aguiar. O Giovani não tem futebol pra jogar em time grande da Europa, o Aguiar. Sinto muito, mas eu acho que ele poderia ter esperado mais pra pegar um time médio da Europa. Às vezes ter até uma oportunidade na seleção brasileira. No caso do Renato Augusto, eu já acho que... Eu já não entendo, eu acho que o cara não pode abandonar a competitividade, o sonho de jogar na seleção brasileira só por dinheiro, porque o Renato Augusto já é um cara que jogou na Europa há muito tempo, ele jogou no Schalke, ele não tinha um salário baixo. No Corinthians ele já ganhava uma grana violenta, é claro que não se compara com a China ainda, mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse cara ele só vai, a única coisa que vai aumentar na conta dele vai entrar alguns zeros a mais, mas não vai ser um dinheiro, na minha opinião, que vai fazer muita diferença na vida desse cara. Ele vai só conseguir juntar mais e vai ficar de herança para os filhos, para os bisnetos, que seja. Mas o cara ele vinha sendo convocado para a seleção brasileira, ele teve a oportunidade até de jogar na Europa. Só me corrigindo, o Schalke na verdade foi a que fez a proposta, mas ele jogou efetivamente no Leverkusen. Mas ele teve um salário em euros lá por um bom período. Porra, eu acho que o cara não pode trocar uma Copa Libertadores pelo Corinthians. A né? gente também tem que olhar o histórico do Renato Augusto, né? Ele é o cara que se machuca muito. Eu entendo, eu penso pelo menos que o cara pensa não 2, mas 3, 4, 5 vezes nesse salário, que é exorbitante.
né? Uma coisa descomunal, o salário que você vai ganhar na China é a mesma coisa de você ganhar na loteria todo mês, né? O sonho de todo brasileiro pobre, trabalhador, é ganhar na loteria. Esses caras, quando vão pra China, eles ganham todo mês na loteria. Então, eu acho que o cara coloca na balança ali entre o sonho de ir pra seleção, o sonho de permanecer no clube, de virar ídolo, de virar referência, mas ele vê esse montante de dinheiro aí e ele começa a pensar, porra, mas eu já me quebrei um monte de vezes, e se eu me quebro outra vez e acaba a chance de seleção, acaba a chance de clube, e enfim, eu também, eu já pensei muito que esses caras são mercenários e tal, mas enfim, eu acho que essa questão do dinheiro, o Caissara até falou, né, que ele já ganhou muito dinheiro, mas eu acho que a gente não sabe quanto que é muito dinheiro pra esses caras, né? Lógico, com um mês de salário desse cara, pra mim já tava bom. A gente não sabe quem esse cara sustenta, né? Qual é o tamanho da família dele, o que ele quer pro futuro dele e quais são os medos também que ele tem de se contundir. Enfim, cara, eu não sei também. É difícil a gente falar, eu não me venderia, eu não iria, eu ficaria no clube. Eu entendo o que você tá falando, concordo, acho que a gente falando de fora é muito fácil tomar a decisão quando não é você que vai ganhar ou deixar de ganhar alguma coisa. Mas eu quero dizer que quando o cara tem o sonho de ser jogador de futebol, eu acredito que seja pelo esporte, pela motivação, por ser um esporte vibrante, apaixonante. Quando o cara toma uma decisão de jogar na China, com todo o respeito, é diferente de você pegar um jogador aqui que não fez carreira, que não tem ambição ainda, e você fala, vamos pra China lá tentar alguma coisa, beleza. Mas no caso desses jogadores já consolidados, jogadores que já têm uma história no futebol, você, por exemplo, o Renato Augusto ia disputar Libertadores com o Corinthians com um time forte, poderia ser campeão, poderia... Ele abdica de toda a carreira, abdica de todo o nome que ele poderia ter, de toda coisa que não é material, que não é o dinheiro, né? Aquela mística do futebol, de você se tornar um ídolo. Ele abdica disso por questões financeiras, isso é muito óbvio. Ele escolhe fala assim, ganhar dinheiro. Eu quero dinheiro e pronto. É isso, porque o cara vir falar que na China eu posso ter as mesmas chances, ou na China o meu futebol pode aparecer, isso aí é balela. Não vai acontecer. Não vai acontecer de jeito nenhum. E tem muita... A gente tava lembrando, o Diego Tardelli, ele é atacante da seleção hoje. E quem ouviu falar no Diego Tardelli? Dinheiro é bom, quero se essa é a pergunta. Cara, vocês acham que tem como comparar a carreira do jogador, esse questionamento entre ir pra China ou não ir, com a vida do trabalhador comum? Porque tem muito cara que fala assim, eu não iria, porque eu não tocaria a empresa que eu trabalho se eu sou feliz nela. Ou você acha que o tanto de dinheiro que os caras já ganham já é suficiente para ele falar, não, eu não preciso ir pra China? Você acha que tem como fazer essa comparação entre uma vida comum e uma vida de jogador? Eu acho que é meio inviável você comparar, porque as cifras são astronômicas. A gente, é aquele negócio do cidadão. O cidadão nunca tá satisfeito com o que ele tem. O cara ganha hoje, ele ganha X, ele consegue viver. Amanhã ele ganha 2x, ele vai querer ganhar 4, depois 8. Ele vai sempre querer aumentar o padrão de vida dele. E acontece com o jogador. A gente pensa um salário de uma pessoa comum aí, que a gente pode dizer que ganha bem, não é nem... É um salário do jogador de base que é promovido ao profissional. Então, um jogador profissional de time grande aí, consolidado, ele ganha um valor que, sei lá, um gerente de banco top de linha não ganha, entendeu? É um salário assim exorbitante. E quando o cara tem a oportunidade de ganhar milhões, ganhar 6, 7 dígitos por mês, ele tem o direito e causa aquela ambição. Então eu acho que é complicado a gente colocar em comparação com o trabalhador comum, até por tudo que envolve as mordomias que o jogador tem, os riscos que ele tem, né, que a carreira é muito curta e tal. Eu acho que é complicado você fazer esse tipo de comparação. Sempre fica aquela porra, se eu ganhasse o que esse cara ganha no mês, você até falou agora há pouco, 8 meses, falou, o salário de um mês desse cara já resolvia muitos dos meus problemas, já estaria satisfeito. Mas se você tem a oportunidade de ganhar sempre, você não vai querer ficar com o salário só de um mês. Não, com certeza, eu tenho essa coisa também de ficar pensando se o jogador
tem esse rótulo, né, que as pessoas dão pra ele de mercenário e tal. Mas eu entendo, cara, eu tenho um trabalho fixo, mas se alguém chegasse pra mim e falar, cara, você vai ganhar 4, 5 vezes mais do que você tá ganhando hoje, mas você vai ter que mudar de cidade, mudar de país, porque você pensa o quê? Você não pensa só no seu salário, não pensa só na sua vida, você começa a pensar, as pessoas ao seu redor se mudariam a vida delas também ali, né, cara? Então, se a gente, assim, pensar nessa cifra de um trabalhador comum 5, 6 vezes mais, já é de se começar a fazer uma conjectura do que pode ser a sua vida e a vida da sua família. Quanto mais um jogador que, cara, ganhar na loteria todo mês. Só do cara falar pra mim, o negócio é o seguinte: você vai se livrar de todo o governo atual que tá aqui do Brasil pra morar na China. Já tava aí, não precisava nem de 1 milhão. Eu não sei se você sabe, ô Aguiar, mas o governo chinês é comunista. É. Tudo bem, mas não tem Dilma, mano. Você vai vejando aí que o governo do PT é um governo comunista, você vai e lá é pior, lá só tem o Partido Comunista, lá não é essa democracia que nós temos aqui. Ah, mas ele dá um jeito lá. Dinheiro é bom, quero se essa é a pergunta. Assim, é difícil da gente falar aqui tão longe, mas como seria a aceitação, assim, das pessoas da China, né, da população da China, porque lá a gente sabe que é um abuso de mão de obra, né, as pessoas têm muita dificuldade e vai para lá os estrangeiros, né, pessoas do Brasil e do resto do mundo ganhar milhões, literalmente milhões, e a população é a política do pão e circo mesmo. É complicado, Caissara, as políticas trabalhistas na China, elas são irrisório, né? A gente sabe que dependendo de uma empresa estrangeira de instalar uma fábrica aqui no Brasil, por exemplo, que o movimento sindicalista, principalmente na década de 60, de 70, foi muito forte, que o pessoal, lógico, a gente é trabalhador, a gente sabe o quanto que a gente é explorado em transporte público, nas empresas aí, o patrão, essa linha de produção abusiva, mas não se compara ao trabalho chinês, né? Os caras lá trabalham 16, 17, 18 horas por dia e por um salário ínfimo. Então, você pega um chinês desse que ganha uma quantidade de dinheiro local e pega um jogador desse que, porra, cara, você pega lógico, a gente tá falando do Ramires, mas o Ramires é do Chelsea, mas você pega um cara aqui que no Brasil, por exemplo, o Giovani, os caras nunca ouviram falar de Giovani, por ganhar uma fortuna lá, mano, pra chutar uma bola, pra ser jogador de um time, eu acho que isso causa muita revolta, né, cara, mas eu não sei, eu tenho pouco conhecimento a respeito da política chinesa, apesar de, como eu falei pro Aguiar agora há pouco, de ser um país comunista, é um país comunista só no regime de governo deles, mas no econômico já é capitalista, já não é tanto que a gente vê produto chinês para todo lado aí. Então, eu não sei como seria o regime de repressão ali, se houvesse uma revolta da população ali contra esse circo todo que é feito em cima do futebol, essa dinheirama que é derramada aí. Também não dá pra gente falar muito porque no Brasil a gente vai bater em jogador que perde pênalti, né, no aeroporto, sendo que os caras eles não recebem o salário mínimo. Enfim, né, então não dá pra gente falar que o chinês ele é resignado, que o chinês não dá mínima pra essas coisas, quando a gente sabe que nós mesmos não estamos nos importando muito com isso. Nosso teto é de vidro também e as proporções podem ser até um pouco maiores de questão de valores, mas o que acontece no Brasil é a mesma coisa praticamente, em alguns outros lugares do mundo também. Eu acredito, tipo assim, na Europa as pessoas, por todo um contexto, têm uma condição melhor, então acho que o pessoal aceita mais e é mais compreensivo. Mas no Brasil, se a gente tivesse também essa consciência, a gente teria que fazer esse tipo de reivindicação também, porque aquela famosa tirinha, né, que o professor devia ter o prestígio que um jogador de futebol tem, o jogador de futebol aqui é tratado como herói, e, na verdade algumas pessoas da sociedade, né, os médicos, os policiais, os bombeiros, enfim, essas profissões fazem serviço para a população, não são tão valorizadas, e a gente tem todo esse contexto. Dinheiro é bom, quero se essa é a pergunta.
Então, 86 e Caissara. Eu acompanho o campeonato chinês, não sei se vocês sabem disso. Qual Acompanhe de TV perto. que passa, ô Aguiar? É a TV com umas letrinhas que eu não consigo ler. Mas, Escrito em mandarim. vai tá lá, eu não consigo. Assim, mas tecnicamente, por exemplo, a maioria dos times da China são melhores do que o Liverpool, por Tá exemplo. maluco, né? Não tô maluco. Ué, vamos não. Sabe o que é o Liverpool pior? qualquer um lá na Sabe o que é Inglaterra, o velho. pior? Que o Ah. Liverpool queria contratar o Ah. Alex Teixeira e não conseguiu. Aí vai o time da China aí, qualquer time desses aí, levou o Alex Teixeira. O Liverpool queria contratar, se eu não me engano, o Liverpool investiu, né? Falou que ia investir, contratar por 28 milhões, aí o time da China coloca quase o dobro, assim, tipo você vai fazer um leilão, você fala o 10, o cara fala, Os 30. caras não sabem brincar, né? O pessoal tá de Os caras não sabem. sacanagem. Mas o Caissara sabe que eu não tô de sacanagem, porque vocês perderam essa semana pro líder lá do campeonato inglês, lá mais um timinho que... Qual que é o nome do timinho lá que tá liderando o campeonato inglês? Leicester. Leicester. O Liverpool levou 2-0 dos Os caras, caras mano. líder? Mas o É o líder, né? líder? Você acha que o líder tá lá de sacanagem? Não, mas é o líder, é aquele acidente, é tipo, é a Inter de Limeira da vida, que um dia ganhou um campeonato, é um Ituano da vida, Aí, para, um velho. dia ganhou, não ganhou? Ah, então, mas eu acho que tem time chinês muito mais forte que o Liverpool, que o Newcastle, entendeu? Então não é tão ruim assim o futebol lá, não. Lógico que o Aguiar tá falando uma grande besteira, Como tempo. né? Que não isso? Ele Que não isso? assiste nem futebol local. Ele fala que ele é da Várzea, mas ele não assiste Copa São Paulo, Copa Kaiser na Rede Vida. O Aguiar é um mentiroso. O Aguiar é o cara mais demagogo e hipócrita desse programa aqui. Mas Ah, você quer falar de hipocrisia? Eu não vou citar data nem jogo, mas ontem um joguinho aí no Pacaembu aí que meteram a mão no time pequeno pra empatar o jogo, só isso, vou te falar. não importa. Certo. Mas o Aguiar tocou num ponto importante, cara. Apesar de, lógico, a China sendo o país mais populoso do mundo, eles não precisam de audiência de outro país, só a audiência deles mesmo já é o suficiente. Mas Claro. será que vai ter uma hora que esse jogo vai ser vendido? Porque, cara, tá indo todo mundo pra lá, daqui a pouco vai o Messi, o Cristiano Ronaldo. Eu acho que não vai chegar nesse nível, porque esse tipo de mercado, de contratações, é que nem você falou, 86, não dura muito tempo, né? Existem um período que isso acontece. Eu acredito que daqui a alguns anos a tendência é esse tipo de contratação no mercado chinês se fechar, porque é insustentável. A conta não fecha, não tem como você pagar tudo esse de valor, dá uma crise econômica que der, ou algum tipo de política restritiva da economia faz com que esse tipo de situação seja diminuída. Eu não consigo ver o futebol chinês daqui 10, 15, 20 anos sendo páreo à Europa, assim, em questão de elenco. Eu não acredito que vai existir, sei lá, 5, 6 times fortes realmente, como acontece na Europa. Não acredito que vai ter um Premier Xangai e Ludem. Não, eu acredito que... Porque assim, com todo respeito aos jogadores que foram, o jogador de primeira linha na Europa até agora não foi nenhum. Porque o Amir estava no banco do Chelsea, o Alex Teixeira jogava no futebol ucraniano, o Jackson Martinez ele é do Atlético de Madrid. Eu acho que esse foi talvez o jogador assim que tinha mais potencial para ser um grande nome do futebol europeu, né? Já estava num time grande e acabou trocando pela China, mas a grosso modo assim. O Renato Augusto aqui no Brasil, o Renato Augusto já tinha ido para Europa e não tinha vingado. Eu acho que entra muito mais no aspecto só econômico, só monetário. Ninguém acha que foi para lá apostando no projeto, apostando em que um dia o futebol chinês vai ser lembrado. A galera vai para lá para ganhar dinheiro. Teve uma época que o Drogba foi para lá também. Enfim, eles estão levando alguns jogadores por nome só. E que já tá em fim de... O Drogba também já tá em declínio, né? Sim, e com certeza, o futebol a China não tem tradição nenhuma no futebol e não vai ser com poucos anos de trabalho que isso vai mudar. A gente fala muito da Europa, que tem o melhor futebol do mundo, né? Os melhores jogadores do mundo atuam na Europa, mas a Europa sempre teve o futebol forte, né? Tanto é que só times europeus e os times sul-americanos já foram campeões da Copa do Mundo, não é à toa. O futebol europeu sempre foi forte e
com esse fortalecimento econômico, eles começaram a levar jogadores sul-americanos, africanos, até alguns asiáticos, deixando o futebol deles, dos campeonatos nacionais, mais fortes ainda. Mas se você tirar os jogadores sul-americanos, os africanos, eles ainda têm muitos valores. O Cristiano Ronaldo, o Bale, o Benzema, alguns exemplos que a gente pode citar até. Então, eu não acredito que só o dinheiro vai fazer com que a China vire um polo do futebol. Dinheiro é bom, quero sim, essa é a pergunta. Aguiar, você acha que quem tá patrocinando toda essa compra de jogadores brasileiros somos nós mesmos quando a gente vai na feira lá e pede aquele especial de frango? Tem um pouco de lógica que você tá falando aí, né? Tem um pouco de lógica. Os caras estão pegando dinheiro daqui, mandando pro... Não só isso, né? Quando a gente dá um pulo na 25 de março também. Santo que gênio. Quando Não. você compra os CDs de Xbox alternativos aí, né, Guiar? Que a gente não pode Também. ficar falando. Então, né? É um mercado alternativo, você falou bem. Então, e o pastelzinho não tem como ficar sem, né? Seria mais ou menos assim, se você compra um pastel de frango, você está ajudando o Atlético Mineiro. Se você compra um pastel de atum, você está ajudando o Santos e assim por diante. Eu também entendi a comparação aí. E no Corinthians, seria que pastel? O pastel... Um pastel roubado. Se você rouba o pastel, você tá ajudando com isso. O Pastel eu gosto de bacon seria o Palmeiras. 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 Dinheiro é bom, quero sim, essa é a pergunta. 86. Qual jogador do Palmeiras você mandaria assim pra China com passagem... Você levaria no aeroporto até? Tá desesperado por esse jogador sair do seu clube. Eu não sou a favor de ficar pegando no pé de jogador, de ficar vaiando quando o jogador falha, de ficar xingando o jogador. Eu acho que o jogador é um patrimônio do clube e você tem que torcer pra ele jogar bem. Enfim, até pra ele ser vendido, o jogador tem que se jogar bem. Ninguém quer comprar tranqueira, ninguém quer jogar um jogador tranqueira. Nós temos o nosso zagueiro que às vezes dá umas rameladas e que desde quando no ano passado ele veio pro Palmeiras, eu achava que ele era um pouco relapso, que ele era inconstante, que é o Leandro Almeida, cara. Eu mandaria ele pra China por um bom preço, mas eu ainda torço para que ele possa jogar bem, para que ele possa se firmar na zaga. Mas hoje eu mandaria o Leandro Almeida. E você, Aguiar? Então, um que eu queria mandar já foi, mas não foi nem pra China. Foi embora, não sei nem pra onde foi. Foi o tal do Nilson lá que perdeu aquela final lá na Copa do Brasil. Ele deve ter ido pro... eu acho que ele foi até lá pros lados do Anjo Caído. Olha só, não citamos o nome do Anjo Caído hoje, gente. Mas o Nilson já A deve China estar lá. levou o Anjo Agora, o que eu Caído. mandaria... é mesmo, a China deve ter levado o Anjo Caído, com certeza. Agora, O Nilson deve ter ido pro futebol da Malásia, né? O mas, vietnamita. não, mas ninguém merece o futebol daquele cara. Mas eu mandaria Tem aquele... um jogador que tava num clube. Caramba, que era o jogador, mano? Tinha um país bem exótico, mano. Acho que era o Kerlon, tava na Tailândia. Aí o Denilson no Vietnã. Uzbequistão. Não, mas foi pro Vietnã também. Jogou uma partida. Não, então, eu mandaria um zagueirinho lá do Santos, lá que também falhou na primeira final contra o Palmeiras, já foi expulso. Aquele Paulo Ricardo lá. Pra mim, aquele cara não dá, não. Eu mandaria ele pra China. Quanto você acha que o futebol chinês pagaria por ele? Não, eu pagaria a passagem pra ele ir embora. Não, mas o o futebol futebol chinês, chinês. acha que ele ia chegar. Ah, os caras são bobos lá, paga qualquer coisa. Vamos pedir aí, vai, pelo passe, né? Pagaria 1 milhão pra ele, tá bom. Milhãozinho tá bom, né? 1 milhão pra ele é sem conto, mano. E qual jogador você traria da China? Qual jogador você resgataria da China, Guiar? Eu traria o Ramires. Eu teria o Everton, mano. Eu acho que o Palmeiras tá precisando de um jogador desse tipo, de um camisa 10. Ele é de goleiro, zagueiro, lateral, volante, atacante. Eu acho que eu até acredito em você, Aguiar, até porque o nosso goleiro ele é tão bom como atacante que ele até faz gol no seu time. Então, eu vi o golaço que ele tomou do Moraes também, bom pra caramba pra sair do gol. Eu traria o dinheiro. Traria o presidente do clube chinês. Trazia a conta bancária. Cara, será que o Lucha tá conseguindo falar em Madrid ele falava o portunhol, né? Ué. O mandarinês. Será que ele tá ensinando muito palavrão pro chinês?
Calaio! Boa, boa. Toma no cu! Tomou no cu! Ô, Caissara, fala o nome do time do Luxemburgo. Ah, é impossível. Cara, esses nomes tem muita consoante, é muito difícil falar esses nomes. Tem o Guangzhou, Evergrande, né? Tem o Shandong Luneng. Tem uns times que tem nome de cidades que são mais fáceis. Agora tem outros que são impronunciáveis. O time do Lucha é o Tianjin Quanjin? Alguma coisa parecida com isso. É muita consoante nesses nomes aqui, fica difícil. Não, o pior é que eles fizeram 5 amistosos e perderam todos os Eles jogos, perderam né? pro time do Bragantino, Vitória, cara. O Luiz Piracicaba. Fabiano ele já ficava um putaço aqui no São Paulo que não recebia a bola pra fazer gol, né? Imagina nesse time que só tem cego, cara. Meu Deus, o Luiz Fabiano vai agredir uns 5, 6 juízes lá por jogo. Verdade. E o Zizal? Vocês trariam o Zizal de volta? Sabe? Onde tá o Zizal? Cara, eu acho, a última vez que eu vi ele tava na 25 de março. Tá vendendo MP4, né? MP5, MP6. Vendendo Tava camisa com a dos Corinthians pirata. Aquelas camisas com patrocínio antigo. Aquelas camisas, tipo, Corinthians roxa, amarela, tipo, que os caras inventam. Só sobe o símbolo e tem um pano diferente lá. Os caras colocam o símbolo no pano, no tecido diferente lá e vende. Pior que é verdade. É isso aí mesmo, cara. Funciona assim. Aquelas E camisas roxas. o Aguiar era sócio de uma loja dessa. Você lembra, o Caissara, que ele vivia falando pra gente comprar camisa Com lá? certeza. Ele é um importador do mercado chinês. Eu prefiro lidar, mas isso aí como comércio exterior. Seria. Comprar um container e já vinha meia dúzia de jogador, né, escondido. Pô, mas eu tinha um colega que tinha um container, mano. Ele foi até pra China. No container? Inclusive. Comprou. Não, ele tinha um container, o container ele foi na China e comprou aqueles porta-sabonete, porta-detergente que põe na pia, assim, sabe? E pagou assim, equivalente. Ele trouxe um container lotado, ele pagou equivalente. Ele falou assim, 40 centavos cada kit daquele, sabe? E vendia na 25 para 25 Não, revender. se o cara paga 40 centavos, imagina quanto que eles pagam pro trabalhador que faz isso aí. Sabe? Não, então, aí ele vendia. O seu amigo, Aguiar, ele tinha que ser preso. E você devia ser preso junto. Não, mas deixa eu só finalizar. Aí ele vendia aqui na 25 por 1,80 pros caras revender a 3, 4 reais. Não, mas o mercado é isso aí. Não, só pra fechar. Aí ele tava bem lá com o container, porque além dele trazer esses produtos, quando ele não tinha o que buscar. Não, ele alugava o container. E era uma grana. Cada viagem do container era 5 mil reais. Entendeu? Só que aí uma dessas mercadorias, a Receita Federal segurou ele lá no porto. E quanto que é um container? Pra comprar, se ele estiver falando a verdade, eu não sei se algum ouvinte aí entender mais do que eu, mas ele falou que um container pra comprar é 300 mil reais. E o pessoal aluga por 5 pra fazer buscar mercadoria e voltar. Ele fazer 100 viagens já dobra quase. Isso mesmo. Quase dobra mesmo. Imagina tudo isso de pastel. Eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Então, galera, vamos pro momento de conexão, aquele momento místico do programa. Infelizmente, as entidades não vieram porque tá tudo pulando carnaval. Só tem o anjo caído. Só tem o anjo caído. Hoje é um dia que eles gostam, né, Aguiar? Hoje é um dia que eles gostam. Então, hoje só tem a comunicação só é com o anjo caído. Entendeu? O anjo caído que por coincidência está na China, fazendo negócios. Não sei o que ele vai fazer lá. Foi comprado, né? Pode ser. Mas a minha previsão, aquele momento de suspense, né? Tem que ter o suspense, né? 3 contratações até dezembro pro futebol da China. Quem você acha que são essas 3 contratações? Na minha previsão tá indo pro futebol chinês Cristiano Ronaldo. Pra que time? Eu não sei falar o nome do time não, aí você já tá querendo demais. É o time do Felipão ou do Luxemburgo? Do Luxemburgo, é tudo pro time do Luxemburgo, os 3. Cristiano Ronaldo, Messi. Não, e Neymar Suárez. não, Neymar vai ficar no Barça. Não, o Neymar vai ser preso antes. É só esses 3.